Certo, eu vou fazer um comentário aqui sobre o Samuel Barbosa tá falando assim: conheci o irmão que orava antes das relações sexuais com sua esposa, pedindo a Deus perdão pelo ato, por aquele ato pecaminoso, ou seja, que ele ia cometer, né? Olha que bobagem. Gente, eu recomendo vocês, depois do ato, né? Lógico, né? Você dobra o joelho e fala: Senhor, eu quero agradecer por isso que o Senhor inventou e criou, que é uma bênção, uma maravilha. É uma alegria, foi Deus que inventou isso, irmão. O sexo foi Deus que criou. O Deus criou os hormônios que está dentro de nós, que faz com que a gente sinta atração física. Sabe aquele orgasmo que você sente, que tem pessoa que grita, arranca... Aquilo foi criação de Deus, irmão. Tudo isso é criação de Deus, gente. Tá? Isso, ou seja, orar para pedir perdão pelo quê? Foi Deus que inventou aquilo ali. Foi Deus abençoou aquele ato. Irmão, Deus ele fez o homem e a mulher diferente para isso, tá? O homem é igual tomada, tá? Tem a parte macho que é para encaixar no fêmea. Foi Deus que criou esse encaixe aí, irmão. Foi Deus que criou o encaixe. Ele quer que aquilo entre no outro. Foi Deus que criou isso daí. Criação de Deus, meu querido. O que a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito errado, né? Ou com um parceiro que não é o teu, fazer as coisas erradas. Isso aí que é aí onde está o pecado. Sexo não é pecado. É que tem gente que acha que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. Não foi o sexo, querido. O pecado de Adão e Eva foi desobedecer a ordem que Deus deu. Em Romanos fala que pela desobediência de um homem, qual que é a desobediência? A desobediência da vontade de Deus. Pela desobediência de um homem, todos morreram. E pela obediência de um, que é Jesus, fala, muitos foram vivificados. Ou seja, um desobedece, mata todo mundo. O outro que obedece a Deus vem dar a vida para todos aqueles que crê. Entendeu, irmão? Então, segundo essa lógica bíblica, seria muito mais coerente você dobrar o joelho e falar: Senhor Deus, eu agradeço por essa bênção que o Senhor criou, né? E pela esposa que o Senhor preparou para mim, que está aqui comigo, porque hoje foi muito bom. Oh, glória de Deus. Aleluia, Jesus. Eu estou falando brincando, tá, gente? Você não vai fazer isso aí, né? Porque não precisa estar fazendo isso. Mas eu estou falando em relação de comparação, é mais fácil você agradecer. Por que eu estou falando isso? Porque é dádiva de Deus. Dádiva significa presente de Deus. E o homem, irmão, olha só. Deus criou a mulher com um corpo diferenciado, justamente para chamar a atenção do homem. Aquilo é criação de Deus, porque se a mulher tivesse o corpo igual do homem, já pensou se a mulher tivesse gogó, falando grosso, perna peluda, parecendo um macaco, né? Não ia ter casamento. A população não ia se multiplicar e ia acabar em Adão e Eva, ia morrer ali. Então Deus, ele cria a atração. Então o corpo torneado da mulher, o jeito feminino dela, essa diferença é que atrai o homem, que faça com que o homem se interesse por ela, justamente para ver ali a junção carnal e gerar novos filhos. E isso está em todas as espécies de animais, né? Tem animal que o corpo é igual, só que o que atrai o animal é o cheiro. Eu vou dar exemplo aqui, o cachorro. O corpo de uma cadela e de um cachorro é basicamente igual. O que muda são ali os peitinhos que vai desenvolver para alimentar os filhotes. Mas o corpo do cachorro é igual. É tão igual que o cachorro precisa ir lá, ele vai na parte traseira, dá uma cheirada ali para saber se aquilo é macho ou fêmea. Ele vai cheirar ali, tá? E se tiver no cio, a gente não consegue explicar, mas é o cheiro que mexe com o hormônio do cachorro. É o cheiro. No caso do pavão, o pavão, quando abre aquelas penas, não dá para entender, mas a pavoa fica doida. Quando vê aquele leque maravilhoso, a pavoa fala: mas que galã maravilhoso! Eu estou doido por esse pavão. Porque o pavão abre aquelas penas maravilhosas, parece aqueles olhos lá, ele dá aquela dancinha lá, tá no papo. Ele fala: tá no papo, essa pavoa é minha. E a pavoa vai pro seu pavão e ainda olha para as outras pavoas e fala: esse pavão é meu. Olha que maravilhoso. Então é Deus, gente, que cria todas essas diferenças para que haja atração física, para que eles se atraem. Então a mulher, gente, está no corpo. Por isso que a mulher, quanto mais a roupa for sensual,
quanto mais a roupa mostrar o contorno do corpo, mais ela vai provocar excitação nos homens. É por isso que a Bíblia pede, a palavra de Deus, para que ela use trajes modestos, moderados, justamente porque ali vai provocar os hormônios humanos, tá? É lógico, você precisa também estar sensual pro teu marido, querido. Entendeu? É difícil, viu, irmão? Tem gente que é muito crente, mas ele tá casado com a esposa, a mulher já faz 6 meses que não compra o Presto Barba, e o marido olha para aquilo lá, tá parecendo o corpo de um homem, as pernas peludas, pelo debaixo do braço. Fica difícil, gente, a situação. Por quê? Né? Eles acham que o pecado é, sabe, sexo é pecado. Então, eles criam essas coisas justamente para não ter relação, porque eles acham que é pecado a relação. Aí fica aquele sentimento hostil. O camarada não olha para a própria esposa, porque ela não tá nada apetitosa, né? O modo de falar, ou seja, ela não excita o camarada, mas ele não pode ver uma mulher na rua. Porque a mulher da rua está de uma forma com que chame a atenção dele, mexe com ele, e ele não consegue olhar para casa porque a mulher tá parecendo coisa ruim, né? Então, a gente tem que parar, gente, a denominação colocou essas bobagens em nós, que sexo é pecado, que se você ficar sem camisa dentro da sua casa com a sua esposa é pecado. Não é pecado. Uma bermuda não é pecado, gente. Tá? Tem muita tarefa que você vai fazer, é bom você estar de bermuda, vai lavar o quintal, lavar o carro, tá um calorão danado, você vai andar de bicicleta, você vai andar de calça, a calça fica enganchando lá na corrente da bicicleta, né? É ruim, ou seja, entendeu? Se liberte, gente, tá? Se liberte. Sexo não é pecado, sexo é bênção de Deus, tá? É um sentimento tão bom, rapaz, que Deus entregou para todo mundo, tá? Pobre, rico, todo mundo casou, você tem a sua esposa, vocês vão ter um momento de prazer, tá? E o orgasmo foi Deus quem criou tudo isso, gente. Nada aconteceu por acaso. Tudo tem plano de Deus. Tudo aquilo ali, até a fecundação. Deus é quem falou, quando isso entrar aqui, várias vezes, vai soltar uma coisinha aqui que é chamado de esperma, e ele vai andar por aqui. Foi Deus que criou o trajeto, Deus criou tudo. E aí ele vai bater nesse óvulo, vai entrar aqui, e é dessa forma com que eu vou fazer que o homem venha ao mundo, né? A não ser que vocês queriam que o homem nascesse um pé de uma árvore, aí tudo bem, era só o homem lá, faz o xixi no buraco, joga terrinha, cresce um pé de homem e cai um fruto, um homem cai inteiro lá no chão, né? Podia ter feito assim. O que vocês acham? É preparação de Deus, gente. E a Bíblia aborda esse assunto, tá? O que eu tô falando aqui é bíblico. 1 Coríntios, capítulo 7. Eu já fiz uma live sobre isso aqui, falando sobre esse assunto, explicando. A própria Bíblia fala que é para ambos se satisfazerem no corpo um do outro, né? Não tem coisa mais gostosa quando o homem vai lá e se satisfaz na esposa, e a esposa se satisfaz nele, e faz com alegria, ou seja, se solta mesmo, nada de ser santinho, vai lá e faz o trabalho, santinho que eu tô falando assim, você não leva a santidade para a cama, lá você é homem e ela é mulher, que a Bíblia nesse texto trata exatamente isso, marido e mulher, não fala servo e serva de Deus, e ali, quando vocês terminam, a mulher fica toda feliz, ela se sente realizada, o homem abraçadinho com ela ali, e é isso, ou seja, o casamento, gente, é para viver bem, e isso faz parte também vocês se satisfazerem um no outro e estarem bem, se satisfazerem, estarem bem, e tudo que foi falado aqui entre nós está nas escrituras, eu não estou falando nenhuma bobagem fora das escrituras sagradas, é que a igreja não fala, os velhos têm medo de falar. Eles criaram a reunião de mocidade para falar sobre esse assunto, fora das crianças pequenas, mas quando chega lá eles não falam, não sabem falar, eles têm medo de falar o nome sexo. Falar em sexo não pode, é perigoso, falar de sexo não pode. Mas os homens ficam de olho nas mulheres e que é terrível, mas falar não pode. Explicar e orientar como tem que fazer, isso aí eles não fazem, né? E detalhe, é uma coisa, é um impulso.
né? É um impulso que, se não tiver orientação, se nós não explicar, ele vai aflorar na vida de muita gente. E se não tiver oração, né? Aliás, se não tiver orientação, as pessoas vão fazer as coisas erradas. E não pode, tá?